A gente consegue fazer nossa live hoje em dupla. Oi, tudo bem? Quem tá chegando? Daniel, Selma, Jenny, Andréia, Carol. A Su, tudo bem, Su? Oi, Ângela, tudo bem? A Ângela chegou. Ângela, só mandar o convite aí para participar que eu te aceito e a gente começa. Bem-vindos todos, Paulo Roberto, Jaqueline. Estou muito feliz de estar com vocês aqui. Ah, agora já chegou aqui o convitinho da Ângela. Vamos ver se eu consigo apertar. Estou super feliz da gente estar aqui hoje, a gente estender nossa conversa minha da Ângela com vocês, né? Ah, deu certo. E aí, querida, tudo bem? Que Um abraço virtual. saudade! Ah, eu ia falar isso, Ângela, que vontade de te abraçar. Ah, que legal a gente junto novamente. Pois é, pois é. Ó, Gente, peraí que eu fiquei um pouco emocionada. ó, É, o campo tá forte. pois é. Ah, o Wilson tá aí também. O Wilson tá aí por perto? Eu vi que ele entrou aqui no Sim, Insta ele já também. foi lá pro outro quarto para não dar Não dá. interferência aqui. Tá A bom. Suzana lá, a Ah, família toda dividida. Minha irmã também entrou, a ai, Kátia, a que Adelina, a legal. Deusa. Adeus entrando aqui. Tudo bem, gente? A Que Adelina legal, tá né? aí. Bem-vindos todos que estão chegando. Ó, a gente vai conversar, a gente se emociona mesmo, porque a gente tá com saudade. Acho que é um ponto importante. A Ângela, gente, quem tá aqui, quem me segue aqui, quem tá aqui no meu perfil, quem veio pelo meu convite e não conhece a Ângela, deixa eu apresentar, né? A Ângela é uma queridíssima, queridíssima amiga. A gente se conheceu na nossa formação de constelação familiar, Sim. com a queridíssima também, Simone Arrojo, nossa mestra. Nossa messa maravilhosa, né? Pois é, e a gente cria tantos laços numa formação de constelação, né? Porque a gente vai Sim. trabalhando juntos, crescendo juntos, quando a gente se entrega, né, para isso, quando a gente se permite viver uma formação de constelação em que a gente vai dando passos aí para autoconhecimento. E se tem uma coisa que a gente fez naquele curso foi isso, né, Ângela? Como a gente Sim. cresceu, como E a foi gente. interessante que nós fizemos muitas dinâmicas juntas, né? Pois é, adorava Eu fazer coisas também, juntos eu com falava, você. a gente já se olhava assim, vamos, Se, vir, vamos, pois vamos. é, se desse para escolher, né, Era já ia muito escolher. bom, né? Pois é. E aí depois, Ângela, junto com muitas outras pessoas, mas Ângela e Wilson têm um papel fundamental nisso daqui, né? Esse é o livro que a gente escreveu com os alunos do curso, um grupo de Você alunos do também, né, Ju? curso. O Wilson colocando eu também. O Wilson é o marido da Ângela, para quem não conhece. A gente fez enfim, os alunos resolveram fazer um livro para a gente falar mais sobre constelação, explorar um pouco mais sobre constelação. Sim. E a gente então fez um grupo para organizar toda a editoração, toda a negociação com a editora, Que, que receber época, não? muitos os relatos, porque são 27 relatos, então Sim, receber os textos de todo mundo, organizar, vai ver, enfim. Era um grupo intenso, muito. eu, Ângela e o Wilson organizando tudo isso, né? Foi Então, muito bom, né? E de formação tem o Wilson, tem a Deusa, que tem aqui, tá chegando o pessoal do nosso é, grupo de formação, né? pois é, então. Foi um período muito gostoso, Muito né, bom. Ângela? Faz tanto Muito tempo. bom. E parece que é muito recente, né? Depois eu tava É, olhando, eu falei, nossa, faz tempo já que a gente se eu formou, a gente acho estudou. que é porque foi 2015 que eu voltei e nós nos formamos em 2016, né? Então. Mas eu acho que as amizades, elas verdadeiras e profundas, elas não têm esse tempo e espaço. Parece assim que nós conversamos ontem. Quer dizer, literalmente É, conversamos porque é, falamos da live. Mas é, assim, parece que nós nos encontramos ontem, né? As pois é. amizades duradouras e assim profundas e verdadeiras, elas têm isso, não tem uma cobrança. A gente pode parar um ano atrás e voltar a conversar hoje que tá tudo bem, Pois é, tudo e perfeito. mesmo, e acho que também tem uma coisa interessante que é quando a gente se encontra lá na formação, né? Parece que é um encontro de almas antigo, assim, né? Parece que é algo que a Sim, gente se reencontra, porque tem tanta sintonia, tanta sincronicidade em tantos temas, né? Que acho que verdade. é algo que E a parece mesmo um reencontro. professora certa no momento certo para gente, a turma certa, cada um trazendo a sua
experiência de vida, foi muito bom, né? Pois é, pois é. Eu vi que a Deusa colocou aqui que foi muito intenso. A Deusa também fazia parte do nosso grupo Foi a lá primeira e pessoa que eu conheci no é, grupo. e a gente Adeus. também. A Deusa tá agora de molho, né, tadinha? Que ela quebrou o pé Sim, e voltou da Itália, tava na Itália, voltou, tá aqui, enfim, mas estive em tá se contato com ela recuperando. direto, porque a gente conversava com o pessoal da Itália e meus amigos ligavam lá para o hospital. Foi bem interessante a Uhum. gente poder viver tudo isso, mas com um olhar sistêmico. Porque chegou É. uma hora que a Deusa estava tão, assim, emocionalmente tão abalada, que Uhum. eu falei, Deusa, vamos olhar para isso com um olhar sistêmico. Por que Itália? Por que um problema? Porque eu acho que a Porque live os já pés começou também, né? mostrando isso. É. A base e tudo. Eu acho que tudo que acontece para gente hoje, essa pandemia, ela com um problema em outro país, a gente precisa olhar para tudo isso de uma maneira. Por que que aconteceu? Para que é essa parte aconteceu para a nossa evolução, né? Então, É. nada como que diz, não tem coincidência, existe Eu, sincronicidade. eu acho que tem um olhar muito legal do Stefan Hauser que ele fala, né? O que isso está querendo me mostrar, né? Porque é como se Sim. fosse um mensageiro mesmo, a doença, qualquer coisa que acontece que é fora, né, do que a gente estava, que nos tira um pouco do eixo e a gente já está entrando Sim, no tema que a gente quer conversar hoje, isso. né? Que nos tira do eixo e a gente está todo mundo em casa de quarentena, a gente está com várias emoções surgindo, várias questões de ficar num lugar mais confinado e tudo. E a grande pergunta é o que eu preciso ver, né? O que isso está querendo me mostrar? E quando a gente fala de algo tão grande que impacta o mundo todo, né? Tá todo mundo vivendo situações muito parecidas, Sim. né? O que isso está querendo nos mostrar? Eu lembro que você postou algo que eu achei tão bonito que eu até compartilhei, que era estava até em espanhol, que falava: a gente não vai voltar ao normal, porque o normal não era bom, Isso, né? Para onde a exatamente. gente vai agora, então, né? Exato. Esse normal não estava legal para gente, para nossa evolução. Foi bom até um momento, mas daí precisava uma expansão maior, né? Uhum, E eu vejo muito com relação à pandemia, as pessoas falando de eliminar o vírus. Às vezes vídeos de crianças italianas, super fofo, menino com uma desenvoltura muito grande, mas vamos combater, porque vamos vencer e não se vence nada, se inclui no coração, né? é Isso o verdade. Bert sempre ensinou pra gente, que é uma das leis que para gente que possa evoluir sem emaranhamentos é incluir. Então, a última vez que eu estive com o grupo já tinha essa parte de todo mundo já muito atento ao vírus, né? Que foi a última semana. E nós fizemos isso da inclusão do vírus, inclusão dessa história, como você disse, como é pandemia, quando acontece um maremoto, um tsunami em um outro continente, a gente fica abalado, mas não está acontecendo com a gente. E dessa É, vez foi tudo junto. Nós temos que olhar para tudo isso de uma vez só. E essa pandemia, os estudiosos, eu vi alguns estudiosos, preciso depois conferir direitinho, acontece a cada 100 anos. E a gripe espanhola foi, sabe, há 100 anos uhum, atrás, e antes disso outra. Então, são saltos quânticos para a evolução do planeta, né? é. E E aí é, eu e falei, é... Pode falar, desculpa. não, eu ia falar assim, e eu falei, isso daí, a gente olhando para isso, 100 anos para a nossa ancestralidade, é muito perto de É, nós. Porque está aqui, ó, está muito próximo de todos nós. Então, para mim, afetou de uma maneira, para você de outra, para as pessoas que estão aqui de outra maneira, porque cada um tem, os nossos ancestrais tiveram experiências diferentes, né? sim, viveram isso de uma forma diferente, né? Mas de certa Exato, forma atingiu todo mundo também, né? sim, É muito bonito esse olhar da inclusão. E é interessante, Angela, que você falou isso, porque eu tenho
continuo trabalhando online. Você também, né? Você também Sim, tá trabalho atendendo online. online, né? A Ângela, gente, é uma ótima consteladora. Sigam o perfil dela, só clicar depois aqui em cima, tem o perfil da Ângela. Eu faço as suas palavras as minhas, porque a Ju é excelente e você trabalha também, assim como eu, com o pessoal de fora do país, né? Então a gente Uhum, consegue ter uma visão bem ampla cultural. Eu acho que isso daí é bem legal, né? é. E aí o que você me trouxe à luz aqui é algo que eu não tinha percebido, eu não tinha pensado, que as constelações que eu tenho feito são quase todas constelações de inclusão. Hoje tive uma constelação de uma moça que tinha um filho. E aí, inclusão não é, a gente não vai falar da doença, do vírus, não é assim, né, Uhum. que as coisas acontecem, mas é realmente o que a gente está precisando ver. Acho que todos estamos precisando olhar para isso. Então, hoje tinha uma questão que era um filho fora do casamento do pai e a dificuldade, a dor que se é olhar para isso, enquanto ela é filha também, o pai casado com a mãe e o pai teve um filho fora do casamento, né? E a dificuldade e a dor que é enquanto filha, quando ela se emaranha com essa história dos pais e não fica no lugar de filha, como é difícil para ela olhar para essa irmã, né, e dar lugar para essa irmã. Então ela falava, eu incluo, mas eu não sei nem o nome, eu não quero saber, eu incluo, mas eu não. Então, Uhum. assim, não inclui de verdade. E quando a gente fala Não é isso, também profundo, né? não quer dizer que tem que pesquisar, saber, também não é isso, mas é um movimento de alma, né? É não. Quando a gente fala, eu incluo mais, eu não quero saber, eu logo já estou dando uma resposta que eu não estou incluindo mesmo, né? Então, Sim. quando eu Dá um passo faço para esse. trás, né? Eu quero, mas eu dou um passo para trás porque eu tenho medo, né? Ou porque tem outras questões, e essa constelação dela foi muito bonita, assim, a gente viu várias outras. Eu não gosto de falar com tanto detalhe da constelação, porque eu não gosto de expor ninguém, né? Não sei se também ela está assistindo a live, mas é só um olhar, assim, de inclusão, de que a Sim. gente, às vezes, a gente. E ela já tinha estudado constelação, enfim, já está estudado, o que eu digo, acompanhar os vídeos e acompanhar as Uhum. lives e tudo, então ela Sim. já tinha bastante noção dos conceitos, mas de alma, no fundo tem essa dificuldade. E quanto isso acho que é importante para quem está vendo aqui a gente também, né? Saber que não basta a gente conhecer os conceitos, não basta a gente saber, a gente precisa trazer isso para dentro de uma forma profunda. E isso é algo que a gente está ganhando nessa quarentena, a gente está vivendo isso, querendo ou não, a gente está sendo forçado, de certa forma, a viver. E a gente tem uma possibilidade de olhar com esses olhos de eu estou ganhando algo, né? Estou aprendendo algo, estou me desenvolvendo um olhar diferente para mim, né? E como aqui a lei, tanto da física quântica, como o que o Bert diz, né, que não existe o culpado, né, e o algoz, né, porque muita gente agora está procurando o culpado. Sim, o vírus ele saiu da China, mas eu posso não entender nesse momento, mas tem um porquê. Daí eu fui ver um outro historiador. Eu tenho seguido muitos cientistas. O principal é o Fernando Conrado, ele é um cientista. Ele diz, eu até anotei aqui porque eu achei sensacional. Ele é um cientista social com ênfase em antropologia e ciências políticas. Ah, que legal. Estudar essa parte da antropologia, estudar esse desenvolvimento da humanidade, você começa a ver a Rota da Seda, que veio da China e que culminou com a gripe espanhola. Você começa a olhar o ciclo voltando novamente, quer dizer, voltando, né? Já é redundante. Então, está voltando A gente está vivendo e a isso. gente não olhou para isso profundamente. Não houve É. uma inclusão, porque hoje mesmo ele disse assim, muitas pessoas falando, os chineses. Ele fala, não, o Partido Comunista. É que às vezes a gente olha e muitas pessoas não aceitam, outros aceitam. Eu não estou aqui para julgar quem aceita ou não aceita. Mas assim, quando ele fala isso, ele fala assim, não vamos generalizar, não vamos falar, está acontecendo e vamos olhar para isso. Então, quando você falou falar sobre a constelação, quando a gente comenta alguma constelação sem dar, desculpa, detalhes, olha, entrei no campo da China. Me deu até tosse. Olá.
Não, e aí o que acontece? Quando ele fala assim, nessa parte, né, que eu estava falando da inclusão e de contar sobre algum detalhe, porque ontem eu também fiz uma constelação, a moça, ela veio, né, do Nordeste e tal, e ela foi fruto de um estupro. E como não foi olhado e incluído, porque a gente fala estupro é uma coisa extremamente pesada para todo É, mundo, choca, né? Só falar a palavra já choca, né? choca. E eu falei assim, mas depois você passou por assédios sexuais? Ela falou, sim. E aí a gente foi olhar as tias também. Então, às vezes, não é só a constelação que a gente conta que vai fazer com que desperte nas outras pessoas algum sentimento. Quando a gente assiste Netflix, e outro dia eu falei desse moço de estudar a parte de ciências sociais e antropologia, você consegue ver através das histórias das outras pessoas o que pode reverberar na minha história, né? Então Sim. eu assisti agora Califado também, que estava falando sobre islamismo, mas assim, as mulheres, principalmente com relação ao feminino, e o quanto aquilo reverbera. Então, eu acho que nesse momento que as pessoas às vezes falam, eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para assistir Uhum. algumas séries que são muito interessantes, principalmente eu acho que da nossa, vamos supor, eu sou filha de espanhóis. Eu tenho assistido muito sobre a Espanha. Então Uhum. aquilo me traz vão trazendo muitas informações. Aí estou lendo um livro sobre a Espanha, daí ele mostra como que invadiram outras terras, a Guerra Civil Espanhola, a briga. Então, a gente começa a olhar, e como eu morei também na Itália, tem um outro livro da Itália, você começa a ver que os mais afetados, gente, isso é meu ponto de vista, eu não estou falando que seja o certo, mas é o meu ponto de vista. Acho que é bom, é importante a gente falar, deixar claro que somos duas amigas conversando, dividindo o nosso pensamento sistêmico Isso! aqui com vocês, tá? E Então aí com vocês, não tem né? nenhuma verdade absoluta, só Isso. como nós É vemos a por isso que é situação, muito né? pessoal, né? O que eu vi. É. Então eu olhei e falei assim: olha só, os dois que estão sofrendo mais com o lockdown, né? Com um Uhum. isolamento, foram os, de repente, invadiram outras terras e agora tem que se recolher. Isso é a minha visão. Ah, mas a Uhum. Alemanha também fez isso, mas a Alemanha ela se retratou perante o mundo. E aí, o que acontece? Muitas novidades, muitas invenções, muitas melhorias para a humanidade estão vindo da Alemanha, que é a lei Há da muito compensação. tempo já, né? Há muito Então, tempo, mas o né? Bert mesmo vem com uma Mesmo o linha, Hahnemann com a homeopatia, enfim, faz tanto tempo sim, que a Alemanha vem contribuindo, né? a medicina germânica, né? Então você Uhum. começa a olhar assim, você fala, uau, quanta coisa para equilibrar. E agora é o momento de olhar para tudo isso, né? Uhum. E outra coisa que eu achei também interessante, as constelações agora nessa quarentena estão sendo, eu acho que você passou por isso também, muito profundas. Sim. Como a pessoa ela está olhando para ela mesma, ela está dentro da casa que antes ela trabalhava muito e não se deparava com coisas do dia a dia, ou com o marido, ou com o número de horas com os filhos. Então elas estão olhando para elas mesmas e falando o que está acontecendo comigo. E quando vem para a constelação, elas vêm já com uma abertura tão grande porque elas passaram esses 10 dias, às vezes, fechadas. Parece Uhum. que é em casa, mas fechadas nelas mesmas, né? É. E que bom que a gente tem possibilidade de fazer esse movimento, né? Foi tão legal porque eu peguei um livro da Clarice Lispector que eu adoro e Uhum. vira e mexe eu pego o Ótimo. livro que é um livro de contos e falo, eu vou ler um Uhum. conto hoje da Clarice que me faz, né, dar uma Bem. refletida, enfim, refletir sobre várias coisas. E aí eu gravei um vídeo sobre a Clarice Lispector e eu encontrei um conto dela, Ângela, que foi uma surpresa, que chama Pertencer. E ela fala sobre Hum. a necessidade de pertencimento, como ela não se sente pertencendo. Ela conta, neste conto, né, ela conta a história dela ter nascido para, ou para entre aspas, mas é como ela coloca, a mãe estava doente, então se dizia na época que quando a mãe está doente é bom ter um filho, porque aí traz alegria para casa e salva a mãe. E aí ela Uhum. disse, eu não salvei minha mãe, eu não fiz isso, então eu sinto que eu fiquei no vazio, né? Eu sou nada.
E aí, então, ela fala sobre essa necessidade de pertencimento. Agora eu fiquei pensando, né? Se a gente não tivesse nesse momento, se a gente não tivesse aqui em casa e tal, eu não ia pegar esse livro de novo para ler, não ia descobrir Exato. essas pérolas, né? Então, Sim, sim. eu vejo, a gente fala muito sobre, e até o Instagram colocou aqui, é, um tagzinho lá de agradecer, sou grato por, né? Porque a gente fala Eu muito vi. sobre o movimento de agradecer. E não é bobeira, é porque se a gente tem essa consciência de que nós estamos aqui neste momento, a gente tem tudo nesse momento presente. Não nos Uhum. falta nada, né? Agora, neste Exato. momento, não nos falta nada. O que talvez as pessoas estão sentindo ou sofrendo é o medo do que pode vir a acontecer. É o medo do que aconteceu. Mas neste momento presente, eu tenho tudo. Então eu Tenho agradeço. tudo. Eu agradeço Tá. pelo que eu tenho, né? Eu acho que assim, eu somaria a esse medo que eu tenho sentido também, que as pessoas elas estão sentindo muito medo da morte, né? Uhum. E antes parece que a morte era algo assim muito distante. Ela não está próxima de nós porque vamos morrer. Mas acontece que parece que tanta festa, tanta olhar para fora, não percebeu que a nossa vida é cíclica. E que se a gente for olhar nas nossas missões, se não houver um emaranhamento, se não houver uma morte prematura, aqueles ciclos de 7 em 7 anos, quando a gente vai estudar os arquétipos, que são Os 12 setênios, arquétipos, né? então quer dizer, Uhum. até os 85, e o Bert foi até os 93, você vai Uhum. fazer um ciclo, você vai fechar um ciclo muito interessante da sua vida com uma missão cumprida. Quando há uma morte prematura, há algo que há um emaranhamento, há alguém fora de lugar, né? As Uhum. religiões dizem outra coisa, e o Bert dizia sobre o emaranhamento, de eu vou por Uhum. você, mamãe, eu vou por você, papai. Mas assim, a gente olha para tudo isso e começou a perceber que existe um fechamento de ciclo. Então agora é assim, as pessoas começaram a falar, mas e se eu for para o hospital? E se eu morrer? Eu acho que isso também é algo que eu tenho falado para o grupo, porque eu tenho os grupos também de estudo, e a gente Uhum. continua no WhatsApp conversando muito. Eu sempre falo essa parte de se a gente fica com medo, nós vamos diminuir nossa imunidade e nós vamos nos emaranhar em algo. Então a gente tem que seguir sempre pensando o que, que eu posso aprender com tudo isso, por que, que eu vou focar agora no não ter um lugar para mim no hospital, por que, que eu vou pensar nisso, por que, que eu fico pensando no plano B? Porque eu não penso só no plano A, que é assim, olha, que super oportunidade nós estamos tendo vivendo em uma pandemia. E as pessoas falam, mas é porque você está na sua casa, tem um plano de saúde. Não, mas você pode ver pessoas desesperadas, milionárias, pessoas Exato. desesperadas que estão na favela. Então, o desespero e o medo não é de uma camada social. Porque às vezes ele é, Exatamente. né, um milionário e ele morre de medo de repente não ser atendido. Que ele É, poderia até comprar um hospital, mas vai depender muito da frase, né? Eu escolho viver, eu escolho ficar, eu é, escolho continuar. é. A Então, Deusa isso vai. escreveu aqui algo muito importante, né? Morremos diariamente em diversos momentos, né? Se a gente Uhum. vai vendo os nossos ciclos, e realmente, né? A gente vai passando por vários ciclos ao longo do tempo. Acho A que. morte é uma evolução, né? Tipo, não a morte só física, né? Como ela diz, Uhum. morremos. Porque, assim, quando eu termino uma faculdade, quando eu termino um curso, aquilo Uhum. também tem um fechamento. É Então, encerrar um muita gente ciclo, sente né? um luto quando É, termina algo, e não é uma morte física. Mas aí a pessoa ela não consegue lidar com esse fechamento de é. ciclo. Então, hoje nós estamos olhando muito para isso, né? E Para aí esses eles dizem, encerramentos, ó, né? medite, faz yoga. Por quê? Porque daí você vai centrar, você vai olhar para você mesmo, você vai respirar de maneira mais tranquila. Então, é algo que às vezes as pessoas. Hoje eu coloquei também uma frase aqui,
que eu achei muito interessante, licença, já vou por óculos aqui, que diz... Daqui a pouco eu tô aí também, tá? Se você não sair da quarentena com uma nova habilidade, ou mais conhecimento, ou um projeto iniciado, então não te faltava tempo, te faltava disciplina. E é o que nos falta, né? A gente Não é? coloca Então, desculpa de não ter tempo, mas a desculpa de não ter tempo é a maior furada, porque a gente é. encontra tempo porque a gente prioriza na nossa É só vida, né? distribuir, é só organizar, né, o É, nosso tempo, né? é. E aí, como, para quem não conhece, tá, então eu e o Wilson, nós temos uma filha, Suzana, que mora na França. E Uhum. agora o que aconteceu para nós especificamente, para a história da nossa família? Nós estamos com uma filha no outro continente, no continente dos nossos ancestrais, os meus espanhóis, do Wilson italiano, ela está na França, então está na Europa. Uhum. E muita Tá gente, bem como é que dividido vocês... aí. Eu falei, como é que vocês lidam com isso? A Uhum. gente sabe que é uma missão dela, que é um aprendizado para ela. Ela está É. exatamente na vibe, no local dos nossos ancestrais, no mesmo continente. Então, Uhum. não é aquela coisa de apego. Acho que essa parte da morte que muita gente está lidando com isso, é porque a gente é apegado. Então, não precisa morrer fisicamente, mas se ela mora longe, eu já sinto como uma morte. Não, é um ciclo que ela tem que Sim, viver. E aproveitar ali, olhar as normas, a maneira com que o europeu se comporta, a diferença do Brasil hoje, também esse cientista social aí, ele falou que agora tem um outro estudo, porque agora são vários estudos, né? sim. Uhum. Que a BCG, como o remédio para a malária, ele tem servido em muitos casos, né, que é o hidroxicloroquina, e nós tomamos já a BCG. Então, eles Uhum. estão fazendo um mapeamento de todos os países que era obrigatório a BCG. Uhum. Então, até mesmo eu hoje, que sou a favor da homeopatia, que não tomo a vacina de gripe, hoje eu percebi o quanto a cultura brasileira, quando de pequenininho a gente não tem opção e ninguém fica olhando se vai tomar ou não, de Uhum. repente pode ser, sempre é sempre o pode, porque esse pode depende muito de nós, né? Eu Claro, posso claro. ter a vacina descoberta por melhor cientista e posso não sobreviver. Mas o Uhum. quanto isso ajudou o coletivo, ajudou. Porque assim, você olha, a Europa, que não era obrigatório, sofrendo mais, e os Estados Unidos também não era. Então a gente É. começa a agradecer até as pequenas coisas do país que a gente foi recebido, né? E uma Até coisa isso. interessante que você falou está me fazendo pensar, porque nos Estados Unidos eles estão enfrentando um caos, está bem complicada a situação lá, né? E aí acho que toda a preocupação é também em questão econômica, em questão da economia e dos empregos, Uhum. né? E nos Estados Unidos, as leis trabalhistas não são favoráveis ao empregado. Elas são muito, quase, não é que não existem, existem algumas leis trabalhistas sim, mas são muito mais tênues do que é aqui. Então aqui, Sim. por mais que a gente saiba do colapso financeiro, do colapso econômico do país, as pessoas elas têm o respaldo ainda de uma CLT, elas têm respaldo ainda das leis trabalhistas. De novo, mais algo para que a gente veja, né, e a gente aceite, coloque para dentro mesmo, né? Não fica no lugar de reclamar e a gente entender que faz parte da nossa cultura também isso, né? E isso que você falou e o que eu falei, quando eu falei o nome do remédio, eu sei que Uhum, metade, algumas pessoas podem ter começado a ter palpitação. uhum, Não, mas não pode. Isso tudo vem muito da nossa ancestralidade. sim, Essa polarização, de que lado eu estou, se eu sou a favor desse remédio ou não, se eu olho para outra cultura, vem muito, é uma herança muito forte da nossa ancestralidade. E aí o Bert diz assim, ó, a gente conversa aqui e sempre dá uma afastadinha, né? Porque a gente começa a ver de um outro lugar. Você começa é, a olhar sem um emaranhamento e você começa a ouvir o número 1, o 2 e o 3 e depois eu vejo o que aquilo vai você me cria, fazer de bem, né?
Cria a sua visão e o pensamento sistêmico. Acho que o mais importante de tudo, o que está permeando a nossa conversa é isso, né? É o pensamento sistêmico, é entender Sim, de um outro lugar, né? E olhar sim, de um outro lugar. Esse outro lugar, e o Bert fala essa frase, é muito bonita, né? Mas esse outro lugar é distante, porém cheio de amor. Nesse outro lugar sim. não tem medo, não tem nada do Uhum, que, né, do que permeia aqui, o vitimismo, achar que existe um algoz, achar que existe uma vítima, achar que tem um sim, certo, que tem um errado. Isso tudo é o meio, é o emaranhado, é onde a gente vive. Mas quando a gente vai para um outro lugar, a gente consegue é, perceber, né? A gente consegue olhar de outra forma. Esse é o nosso exercício de constelador. O tempo todo, sim. né? Quando a gente recebe alguém para constelar, é a gente ouvir a história, mas a gente se afastar da história. A gente ouve da história Sim. com amor e a gente se afasta. Porque se a gente entra na história, se a gente se envolve, né, toma partido, a gente não pode ser constelador, não serve, né? Não, É um... voltando para a história de ontem, que a menina nasceu fruto de um estupro, mas no Uhum, final, olhar para o pai que ela não conheceu, mas para o bonequinho e falar, uhum, sabe, papai, gratidão pela vida. Eu não te conheci fisicamente, levo no coração. Eu nasci de uma maneira, né, que não é tão leve como de outras pessoas que são recebidas numa família com tanto amor. E aí você uhum. olha de fora tudo aquilo e a pessoa chorou muito e acolheu o pai, sabe, para que também não desenvolva uma doença autoimune. É. Porque se ela opta pelo pai ou pela mãe, aí ela começa a desenvolver uma doença autoimune, né? Uhum. Então, assim, hoje, nessa pandemia também, se a gente ficar de um lado ou de outro, a gente começa a emaranhar. É. E assim, ó, eu não sou a perfeitinha, não estou me emaranhando, porque eu faço assim, me emaranho, volto. Opa, Me gente, emaranho, ninguém aqui é volto. perfeito, pelo amor de Deus, né? E A gente- assim, você sabe que os meus avós, acho que não sei se você lembra na constelação, meus avós foram presos durante a Guerra Civil Espanhola por causa de comida, né? Então, porque Uhum, câmbio negro, foram denunciados, tal. Bom, aí começa a França antes, né, fazer, né, a quarentena, e uhum. eu sabia que não precisa ficar estocando, mas assim, ó, Suzana, bem delicadamente, Suzana, você tem, assim, A Su atum, tá você vendo, papel a Su comenta aí que higiênico, sua mãe tá falando, que eu sei que a assim, Su tá aqui. então, e ela assim, não, mãe, compramos um fardo antes da quarentena, 18 papel higiênicos e tal, a gente tem atum. E eu assim, não, Ângela, calma, sem fazer estoque e tal. Aí vou no supermercado, eu tentando segurar tudo, por quê? Porque minha mãe tem 82 anos, viúva, mora sozinha lá em Araras, tem duas geladeiras, as duas estão sempre cheias. E ela não é Uhum, obesa, sabe? Mas é porque uhum. vai que estoura a guerra, né? Pelo menos a gente tem comida, né? Ah, beleza. Eu assim, fui comprando tudo, consumindo. Tudo. Ai, Ângela, ai, que bom, né? Tá sem emaranhamento. Uhum. Hoje eu saí aqui perto, a 200 metros eu tinha que levar uma coisa e a rua tava, sabe, sem ninguém perto de casa. Tinha uma moça de máscara sentada assim na calçada e um senhor. E eu sempre faço contato visual com todo mundo, até no supermercado, porque parece que o vírus pega pelo olho, né? Porque eu já É, passo, as pessoas oi, ficam com medo, oi. né, de olhar, é verdade. Quando a Zana era pequena, ela falava, mãe, mas você conhece todo mundo que se cumprimenta? Eu falei, não, mas eu cumprimento, eu gosto, bom dia, oi e tal, né? Então eu olhei para as duas pessoas na calçada, tipo, mais ou menos assim, ai, pelo amor de Deus, não conversa comigo, não fala nada, beleza. Eu tava indo assim, e eu atravessei a rua, vinha vindo um homem magrinho, com uma mochila nas costas, assim, eu fui pra calçada, eu falei, putz, rua sozinha. Aí ele pegou, fez assim pra mim. Ai, peraí, que acho que eu não Deu tava uma aqui travadinha, carregando. mas voltou Ele agora. falou assim, moça. Aí o meu sistema fez assim, ai meu Deus, eu sozinha na rua. Parecia aquele zumbi, né? Tipo. Mas eu vi que ele era uma boa pessoa. Daí ele fez assim: você tem 2,80 para incluir para comer? E ele falou as palavras mágicas. Aí ele fez assim em mim. Todo mundo, eu sei que todo mundo está comovido pela quarentena e tal, É. mas vocês soubessem o que aconteceu comigo? Eu abri a minha bolsa, assim, quando eu fui abrir, ele estava andando, mas ele percebeu, sabe quando manteve a distância?
Aí eu abri, dei o dinheiro de 2 marmitex, tal, para ele. Fiz assim, ó, para você comprar marmitex. E fui embora. Eu fui embora para não dar um escândalo na rua, porque o meu sistema nervoso, ele tava assim, eu queria chorar, eu queria abraçar o homem, eu queria chorar, porque ele... Não, primeiro ele falou assim, moça, eu não tô pedindo esmola, eu só queria 2,80 pra... Eu não sei de onde ele tirou os 80, né? Mas aí assim, fiquei nervosa, tal. Cheguei aqui em casa, passei pelo porteiro rápido, ele, bom dia, tal. Entrei aqui, o Wilson, oi, você tá bem? Aí eu falei assim, não, gente, mas eu chorei. Mas eu chorei, mas Ai, por quê? gente. Uhum. Porque era como se dentro de mim, todas as células da minha ancestralidade que um dia passaram fora, não posso falar que vem, Uhum. que um dia passaram isso, o ato de pedir de uma maneira não era se humilhando nem nada, mas era assim, você pode olhar para mim, você pode olhar na minha Ai, que lindo. alma, Nossa, que lindo. sabe assim? E Uhum. assim, olha, eu não dei um abraço nele, porque a gente está Uhum. na época de quarentena, porque é capaz do homem sair correndo de mim. Mas porque eu não tenho tanto medo assim do vírus. Mas quase que eu abracei o homem. Eu falei, É. ai, foi muito. Aí eu contando pro Wilson, o Wilson encheu o olho de lágrima, porque daí o É, campo eu tô ele aqui vai. também, assim, Não é né? forte, porque nós que É, somos aqui filhos de imigrantes do Brasil, de uma maneira ou de outra, alguém passou fome. E uhum. aí eu falei, poxa vida, sabe? E eu vi, sabe, depois eu olhei para trás, porque eu tive que ir embora meio rápido, porque eu estava meio dando bafão lá, e eu vi, sabe quando ele faz assim com a mão? Ai, não sei, ele não estava falando sozinho, mas sabe quando uma pessoa estava assim e depois ele já anda. Ai, eu falei, meu Deus do céu, né? Mas isso é assim, quem que deve agradecer? O homem porque eu dei o dinheiro ou eu porque olhei para isso? Eu. Pois é. Eu, porque eu É a olhei gente e se abrir para. constelei naquele Não, é momento, lindo isso, é lindo não isso que você é? está dizendo. Eu falei, meu Deus, ele me deu a oportunidade de olhar para os Que meus lindo. ancestrais pela enésima vez. É, Porque eu vi assim, eu vi que ainda reverbera. é. Sabe, ai, já constelei, já olhei, já constelei. Mas são trilhões de células. Em algum momento, É. alguém na rua falou exatamente essa frase. E Eu eu não acho estou que isso pedindo é esmola. o que você está dizendo, traduz um pouco o meu sentimento de porque as pessoas falam muito assim, nossa, ajuda para ver como você ama o seu trabalho, dá para ver como você ama a constelação. É porque é isso, assim, a cada É isso. pergunta, a cada live que parece que a gente fala, a cada constelação que a gente faz, a gente eu, todas as constelações eu agradeço no final por conta disso, assim, me faz olhar outras questões que eu nem imaginava que existiam, ou que eu nem lembrava, ou que eu já vi, mas que preciso ver de novo, como você está dizendo, assim, as pessoas É, elas vêm para a nossa vida como mensageiros, para que a gente olhe para dentro. é Cabe a verdade. nós, sim, e o que você falou foi maravilhoso, porque outra pessoa poderia ter ficado com medo, não pode encostar, não pode quarentena, não sei o que, ou então dá o dinheiro e sai correndo, mas cabe a nós o exemplo que você deu. Cabe a você olhar e falar, olha como isso mexe comigo, olha como eu me abro para isso, né? Acho que Exato. cada pessoa que vem, cada pergunta que eu recebo, faz a gente olhar para dentro ainda, né? Algumas perguntas bem que parecem assim, ó, você tem que olhar para Uhum. isso, Não, toda né? constelação que eu termino, a pessoa até estranha, porque eu faço assim, ó, Eu também. gratidão, porque, tipo, é uma reverência a quem confiou no meu trabalho. E eu falo Pois é. muito obrigada por confiar em mim, porque a pessoa confiou em mim e, Uhum. ao mesmo tempo, nós duas acabamos olhando para o mesmo lugar. É muito lindo isso, né? É sempre um presente, né? Trabalhar com a constelação, se envolver com a constelação, acho que é sempre um presente. Eu Ah, não um sei quem presente que, meu também tá aqui com você, viu? Tô adorando nossa conversa. quem que escreveu agora aqui que eu não vi. Que Lenita escrevendo, Silvana, a Ai, Thaisa, Sueli, Sidney, Henriette. Então, o pessoal que você conhece, a Fátima, a tem Sara, estão mandando aqui. vários A Suzana, queridos sim, aqui. ó, deu risada. Gente, já tinha É, comprado um pacote enorme de papel higiênico antes dessa confusão toda. Subconsciente já estava alerta, né? tá A vendo, Bruna, já gente? comemos sem quarentena, imagina com, né? Já Imagina come com muito e tal. quarentena.
A Gente, se Magali não vocês sei se quiserem, tá. aproveitando, se vocês quiserem colocar perguntas aqui para mim e para Ângela, a gente tem um tempinho ainda, tá? Pode colocar, que a gente tá aqui, Olha, tá batendo e assim, por papo. que que eu tô falando o nome de quem eu conheço e você Claro, também? Ó, continua. Magali, Uhum, Thelma, uhum. aqui a Monize, tem a Marilisa que eu tinha visto, Fabrício e tal. Por quê? É assim, eu vejo você. Sabe quem tá aqui também? Não é? A Vera que fez a formação Vera, com a que gente, olha, nós estamos querida. reunidos, mas estamos unidos, É, linda. exatamente, né? Aqui É. também, olha, o pessoal que, Neuza também, Marilisa, ela diz, eu prefiro renascer a cada ciclo. A gente só falou da morte só porque é um, é um final, é finalizar o ciclo, né? E quando a gente vê, quando alguém dá um tchauzinho, um coração, tal, faz Uhum. parte também da inclusão. É eu vejo você, A gente sabe? vê todo mundo que tá aqui na live, né? É gostoso ficar vendo as pessoas entrando e A vendo. Suzana falou que meu professor de yoga, o professor João também Ah, que está legal, aqui. Estou bem-vinda. fazendo yoga. Ah, você faz sempre Eu sem ser faço online, né? pilates. Eu faço, Não, mas você fazia antes, né? De manhãzinha você acordava, fazia. né? Aham, E eu uhum. agora, meu professor, agora ele mandou as aulas online. Nossa, eu tô achando maravilhoso, porque Ah, que bom. a minha irmã, a Kátia, a Gisele, tá todo mundo mandando beijo aqui. Que bom, Gisele, Gente, a que Ju legal. é a minha amiga, todas são aqui minhas amigas queridas, mas a Ju, a gente tem uma proximidade tão grande, né, de Pois alma, é, né, porque a de gente alma. nem se vê fisicamente, né. Eu tô É, aqui em Americana, você tá em São Paulo, São José dos Campos, é, mas isso não impede que a gente esteja separada, né. é. Eu acho que a gente. A É Sueli, o que você falou, né? A gente sente. Eu estava com vontade de te convidar a faz umas duas Valéria também. semanas e estava aqui com muitas coisas acontecendo e não deu para convidar. Aí foi ontem, né? Falei, eu vou mandar mensagem para Ângela. Quanto Foi tempo fazia ótimo, que a gente não falava? Fazia um tempão que a gente não falava. E aí a verdade. gente falou assim: vamos fazer, vamos. O que que a gente vai falar? Ah, vamos conversar. O E é campo isso. decide, O né? campo, Ó, o campo leva. Sofaé, Carol Bia, Zoto. Hoje até a Carol falou: ai, que saudades de reunir em grupo, né? Uhum. Nossa, eu também tô sentindo muita falta de reunir Também, em fazer as grupo. constelações em grupo, né? Fazer os Eu grupos acho de que os primeiros constelação, 15 dias, conversa. assim, fala: nossa, que bom, a gente ficou olhando para tudo isso e agora já começou assim, dá uma vontade de estar junto, porque eu estava É, estudando também um osteopata, que ele estava escrevendo um livro em Harvard, e ele falou assim que nós vamos sofrer muito pós-quarentena, porque os abraços, ou de repente estar junto com a pessoa, isso também vai criar uma defasagem emocional na gente, né? sim. Então eu falei que Uhum. nós estamos preparados, acho que nós nessa área já estamos trabalhando online, mas nós estamos preparados para o que vai vir aqui, né? Porque muita gente começou a ficar com uma agonia muito grande. A Fran também, beijo a todos, Magali, todo mundo. Eu acho que a gente está preparado, mas acho que a gente, assim, que a gente está preparado, que eu digo, porque a gente já trabalhava online, a gente continua trabalhando e neste campo, né? Acho que a gente não se desconecta do campo. Mas que falta faz a gente dar um abraço gostoso, né? Sim. Meus dois pais têm mais de 70 anos, meu pai e minha mãe, e eu fui, um dia fiz compras e tal, fui levar para eles, É. e aí eu não abracei. Menina do céu, que difícil que foi, porque eu Dói, fui. né? Não Dó, porque abraçar, né? teve pneumonia recentemente, ela tem problemas Ah, tá. respiratórios, então eu falei, poxa, eu não posso, eu acabei de, eu fui no mercado, fui fazer as compras, eu falei, não posso chegar e Sim. abraçar, vou levar o vírus, e aí, e ainda mais, e se ficar doente, como que eu vou me sentir com isso? Então, Uhum. fui lá de máscara na casa deles, não, né, deixei tudo, passei álcool em tudo, não abracei. Mas dói, né? Dói. Acho Dói. que a gente sofre com isso, Eu, assim. eu já estou sofrendo da pessoa não me assim olhar. Bom, eu tenho esse problema, né? De não ter sido vista, né? E já vou no supermercado, oi, 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 oi. E a pessoa assim, ó, aparece e dá aquela olhadinha de longe e fala, ai, que estúpido. Fala, só olha, só fala oi, bom dia, né? Que custa, né? Vamos incluindo aqui, ó. Aqui É. a Carol tá falando.
Muita falta de, Muita falta muita de falta de abraçar mesmo, só dá para ver que realmente não fomos feitos para uma vida de isolamento, realmente. Para a evolução do ser é, humano, a gente, né, não foi feito mesmo. Porque senão aí, não salvaria todo mundo. A Lenir está colocando aqui, o grupo nos energizam muito. Você sabe que a gente vai, quando vai fazer grupo, é interessante, que às vezes você faz acho que de final de semana, né, Ângela? Sim, Tinha uma época quando eu estava em São José, fazia os grupos à noite. Acabava o grupo 10 horas da noite, cadê o cansaço? Não tinha cansaço. é Você acabava verdade. com a energia lá em cima, Não, assim. É eu fazia muito de gostoso sexta-noite fazer grupo. também, era 11h30 e ninguém ia embora, né? Então a gente fica com energia muito boa mesmo pela troca e pelo grupo, né? É muito gostoso. E é interessante porque quando nos reunimos pela última vez antes da quarentena, né, que já estava na iminência de que todo mundo ia ter que ir para casa, tal, as pessoas já estavam um pouco tensas do que iria acontecer. E aí a Marcinha A também que fez com Marcinha, a beijo, gente. Marcinha. E aí, assim, eu falei para eles, vamos acolher, vamos fazer uma dinâmica com o vírus. E todo mundo falou assim, nossa, Ângela, eu tô indo embora para casa mais tranquilo. Eu falei, sim, tanto é que eu falo, o vírus não é letal. O que o maior problema é se a pessoa já tem uma complicação, e o que realmente escancarou foi a falta de infraestrutura que a gente tem, né? Se todo mundo fica doente ao mesmo tempo, né? Uhum. Mas então, esse é o grande problema, mas assim, o vírus, gente, o vírus ele tá aí só para mostrar pra gente, é só para nossa evolução. É só para É. aproximar todo mundo. Eu falei outro dia numa live com a Suzana, que eu acabei a live com ela, na França. Uma amiga da Austrália me mandou um WhatsApp. Meu primo, meu padrinho de casamento estava na Espanha, falou que o filho dele tinha um problema aqui, sabe? E a gente conversando assim com o mundo todo. E, tipo, não que a gente não converse normalmente, mas a união, o que aconteceu agora é tipo, tamo junto. Pois é, eu acho que a Hashtag gente tamo junto. é uma outra forma de união, né? Também ouvi, não me lembro agora que autor ou quem foi que falou, né? Que a gente, já sei, foi minha professora de psicanálise. Ela falou assim: olha que momento bom que nós temos, porque nós temos a possibilidade do contato pelas redes sociais, ou pela internet, ou pela Sim, videochamada, né? Em outro, se isso acontecesse, sei lá, 30 anos atrás, a gente não teria essa facilidade que a gente tem é hoje, né, verdade. de conectar, ainda que Tudo. sem abraços, né, mas a gente não teria Mas parece tudo que a que a gente gente está tem aqui, hoje, está né? tudo junto, né? É, Aqui é, a Vera falando, ele está a serviço de algo maior, né? o O vírus, vírus. E é né? isso mesmo. Sim, Ele sim. está a serviço de algo maior e a gente acolhe com muito amor. E você falou É. da tecnologia, né? No meu aniversário, agora eu tenho uma tia que vai fazer em torno de 70 anos também. E é porque ela era mais nova, né? Então aproxima mais as idades. E ela sempre me liga, tal. Ela é a única doutora da nossa família em ciências sociais. Então uma pessoa assim super fofa, uma canceriana, aquela que te liga no aniversário, te carrega meio no colo, tal. E eu aí, tia Rosa, como é que você tá? Aí, porque ela teve câncer e tal. Ela falou assim: ai, Ângela, eu tô tirando tudo de letra. Ela falou, mas a tecnologia, agora as aulas da faculdade, eles querem que eu faça online. Eu a vida toda Bonitinha. foi contra, sabe? Porque ela acho que pensava aqueles ensinos à distância, que não tinha muita qualidade, às vezes, né? Uhum, Ai, tia, se você precisar, você me liga, sabe? Ela mora em Limeira, eu falei, eu vou falando para você como fazer e tal. Mas ela falou uhum, assim, olha, eu resisti tanto. E agora eu tenho. Olha, ela tá quase, praticamente, ela tá aposentada, mas o uhum. vírus veio trazer para ela isso, tipo, não precisa ficar à margem da tecnologia, não precisa ficar olhando para a tecnologia como algo ruim. Olha para a parte positiva, seus alunos não vão ficar sem aula. É, Eles vão poder ter aula, assim como eu tive aula de yoga com o professor, assim. uhum. Aí, assim, ela falou, sabe? Porque, assim, até WhatsApp, Face, ela demorou para entrar, mas agora é mais ou menos assim, agora não é uma opção, tia, é o seu trabalho, é a sua É. missão, agora você tem que Ó, ir. mais um exemplo de inclusão, né? De que a gente
quer deixar fora, isso daí eu vou passar sem, né? Vou ficar sem, mas Sim. é meio que forçado de alguma forma a incluir, né? Porque às vezes eu falava assim, até meu primo também, o Pepito, oi. Ai, aniversário dele, Pepito, ó, parabéns pra você na Parabéns! live. Viu? Mas eu tava falando a nossa tia em comum aí, enquanto eu falava assim, ai tia, você viu a Suzana? Tá lá na França, pôs a foto. Ai, eu não entro. Fizeram mais pra mim, só pra ver as festas de final de ano, da Uhum. faculdade, sempre. Aí depois o WhatsApp também, tia, mandei um WhatsApp pra você no seu aniversário, porque eu liguei, ela não tinha atendido. Ai, eu não vi. Agora, como você falou, não tem como. Tem. O vírus falou assim, ó, faz uma coisa que vai ser muito bom. Você vai se unir aos seus alunos, você vai unir de uma outra maneira, uma outra ferramenta. Uhum. É Dá-lhe isso Steve mesmo. Jobs aí, que olha, tá É. fazendo com que a gente faça Deixa de uma eu, maneira bem leve. deixa eu falar só uma coisa que eu quero comentar que a Lenir colocou. A gente estava falando sobre o grupo, né? Que a gente se energiza no grupo. E ela colocou que ela faz grupos no interior de sexta, noite e sábado. Mas aí ela colocou algo que eu quero comentar. Ela falou: saímos com mais energia e mais peso. Eu não sei se você falou do peso, porque você tinha colocado no anterior que tinha lanche comunitário e é do lanche, ou se é peso da constelação. E acho que é importante a gente ter esse olhar de que a gente sai quando a gente deixa a constelação ali, porque a constelação ela tem o início, né, o meio e o fim. E quando acaba a Acabou. constelação. A gente não leva nada para casa. A gente vai leve mesmo, a gente não vai com peso. Se tem um peso, se tem algo ali, é porque a gente falou isso no comecinho da live até, né? O quanto você está se abrindo ou se entregando para olhar coisas para você também, porque a gente sai mais leve, porque a gente realmente cura coisas nossas, né? A gente melhora, parece, né? Que a cada constelação parece que a gente melhora um Que pouquinho, né? melhora. A É. gente, na nossa em grupo, Ju, eu aprendi num um treinamento de PNL, né? A terminar e dar um passinho para trás, todo mundo junto, e cada um fala o seu nome. E o meu, Uhum. na constelação em grupo, a gente dá a mão assim, agradece e tal. E aí todo mundo fala junto. Fico só com o que é meu e cada um fala o seu nome, pula para trás. E eu falei, Ah, que deixa a legal. mãe de fulano, o tio do outro, vocês deixam É. tudo aqui e levem só a informação. Às A vezes a gente dá Márcia uns estava pensando. pulinhos também, né? A gente dá uns pulinhos também, a gente faz isso, mas eu vi aqui que a Lenir falou assim: não, a gente sai leve de alma, mesmo peso de gorda, porque come muito. Ó, o Cláudio entrou também. Aqui é leve de Que alma, legal. né? A Márcia É. perguntou: saímos todos felizes? Ou não, a Magali falou: saímos todos felizes, encantados com o que a gente vê. Mas a Marcinha, ela tinha perguntado Ela pra colocou: gente. qual o maior desafio que se apresenta para vocês nesse momento? Quer falar, Ângela? Ó, só te lembrando que a gente está quase acabando, que daqui a pouco o Instagram coloca aqui Ah, um minutinho que lá de, ó, tá peninha, acabando, né? né? E desliga na nossa cara. Viu? Para Só um recado, eu mim, vou deixar gravada, tá? A live. Quem tá tá, aqui, quem perfeito. chegou Daí a agora, gente tá? põe A pro gente pode pessoal, né? compartilhar. Isso. Para mim, o maior desafio nem tem sido com a família, nem tem sido a interiorização. Eu amo ficar em casa, eu amo estudar, fazer tudo isso, e a constelação online está sendo maravilhosa. Para mim, o maior desafio é não ir para os grupos, é não dar, sabe, o curso e as constelações em grupo. Para mim, está sendo o maior desafio. Uhum. Eu Sente me falta, né? retroalimento muito disso também. É. E você, Ju? Eu acredito que é encontrar um equilíbrio nos papéis, porque tem as crianças em casa com a A escola, com Lelê, né? ajudar, tem a Lelê E ajudar a agora, se como chama o seu organizar com a escola. enteado? Dan, tem um Daí o Dan enteado tem dois, também. né? Então a gente tem que dar um apoio para eles para acompanhar a escola, ao mesmo tempo que eu já trabalhava de casa, então o trabalho continua igual. Certo, Aí a gente também dispensou a Lu que trabalha aqui, a gente deixou ela em casa, a gente falou para ela que ela não era para ela certo. vir. Então imagina, tá acumulando roupa para lavar, roupa para passar, casa suja, cachorro, e tem de tudo aqui. Então Sim, acredito que sendo bem prática, bem real mesmo, né? A gente tá aqui trabalhando, tá de alma, e eu sempre tô de alma no trabalho. uhum. É,
Só que qualquer intervalinho você vai fazer uma coisa correndo aqui, uma coisa correndo ali. Sim. Então, é isso que... Essa está sendo a rotina. E isso, chega no final do dia, é bastante desgastante, gente. Então, não sei. É. Por isso que venho falando bastante isso nos stories, né? As pessoas falam que estão com mais tempo na quarentena, estão conseguindo fazer as coisas e tal. Eu não tô vendo muito isso, não. Porque, pelo menos E para mim, eu vem sendo bastante desafiador esses papéis todos, né? Eu falei para o meu grupo que, como o meu pai tinha uma loja de máquinas de escrever e móveis de escritório na frente, a gente morava atrás, domingo era o único dia que não tinha ninguém, sabe, em casa, porque todo mundo entrava, tomava café, usava o banheiro e tal. E quando falaram assim, 15 dias em casa, eu falei, nossa, eu vou ter 15 domingos. Gente, a felicidade é tão grande, minha, de ficar em casa, trabalhar em casa, fazer tudo assim. Eu fiquei super feliz por isso que falei, o meu maior desafio é não encontrar fora. É, acho que também tenho sentido isso, inclusive encontrar tempo para a gente fazer as videochamadas, para a gente encontrar com a família por meio né, da internet aqui, das conexões. Maior proximidade, né? É sempre bom, é sempre muito gostoso, É né? Mas demais. também requer. Então é isso. Ai, Ju, e assim, foi ótimo Maravilha. porque assim, eu sei, o pessoal que te segue fala assim, nossa, essa louca cantou até parabéns Ai, que é na isso, live. Su? Mas, Quem me mas eu segue tô já falando, sabe que é assim. É negócio, a gente é a vida real, amigos, você é minha amigona. Adorei é, ter você aqui. Eu eu quero realmente falar também. para as pessoas seguirem você, Aí a porque o Ju, seu perfil é muito legal. E se precisar de constelação no interior, a Ângela tá lá. E online também, enfim, pode procurar a sim, e Ângela. a Ju, São José e São Paulo, né? São José dos Campos e Eu São não tenho Paulo, você mais não tá ido para São mais. José. Eu Mas não tenho São mais ido Paulo, para São sim. José. São Paulo, sim. São Paulo, São sim. Tem Paulo, sim, grupo também. e presencial. E E online, várias pessoas individual também. que aqui do meu grupo falaram, mas eu conheço, eu vejo os vídeos da Ju, e tal. Eu falei, ai, que fofa. Que O pessoal legal, já que até te legal. segue, sigam Que sim, porque bom, é maravilhoso. que bom. Gente, muito Ju, obrigada a vocês por estarem aqui. cada Ângela, um, ó, muito super beijo. que dizer, Ângela. Muito, muito obrigada por aceitar o convite, por a gente bater esse papo gostoso. A gente Ai, pode combinar outras vezes aí, tá bom? Vou adorar ter Ju, você eu, aqui. olha, de verdade agradeço, porque você sabe que, ó, você mora no meu coração. Ai, Muito você obrigada. também, você também. E ó, eu sei que o Wilson não tá aí do ladinho, mas ele tá aí do lado, então um beijo pro Wilson também. Sim, Saudade um também beijo do Wilson. para todos os nossos amigos de formação, para É todo o pessoal isso. do grupo, para todos, ó, super beijo. E um agradecimento grande para Simone também, né? Que nos uniu e Ai, que a nos trouxe Simone aqui, né? Que é maravilhosa. a nossa mestra querida. A Simone, o Bert, ó, É. muita Beijo. gratidão. Beijo, Beijo. gente. Vou deixar gravado, tá? Vou encerrar aqui e vou deixar gravado. Beijo para Tá todo bom. mundo. Tchau, tchau. Tchau, até.